Olá, os alunos da Netcom, bem-vindos à disciplina de Cálculo 1. Essa aula a gente vai falar um pouco sobre limite, vamos introduzir ele, explicar alguns conceitos e após isso a gente vai fazer alguns exercícios referentes à disciplina. Então vamos ter uma introdução para limite. Então, o desenvolvimento teórico de grande parte do cálculo ele foi desenvolvido utilizando a noção de limite. Então, a gente tem aí a tríade da matemática, né, dos cálculos, que é o limite, a integral e a derivada. Né? Todos esses cálculos, né, a derivada, a integral e o limite, e a derivada, eles vêm justamente do limite, da noção de limite. Né? Então, a integral é uma forma de eu mostrar o limite de uma maneira diferente e a derivada é a mesma coisa, certo? Não importando ainda a aplicação física ou matemática que a derivada e a integral têm, é diferente em relação ao limite. Mas o que a gente quer dizer é que uma integral é um tipo de limite e a derivada também vem de um tipo de limite. Então, por exemplo, as definições de derivada e integral definida independem do seu significado geométrico ou físico, mas são estabelecidas usando limites, o que a gente acabou de falar para vocês. Então, inicialmente, desenvolveremos a ideia intuitiva de limite estudando o comportamento de uma função f de x nas proximidades de um ponto que ela não pertence necessariamente, ou seja, ao seu domínio. Então, a gente vai escolher pontos aonde a função não existe, certo? Então, aonde não existe domínio. Por quê? Se você perceber, o nome do conceito é limite. Então, aí a gente está tentando descobrir o limite para a função existir, o valor limite para a função existir, certo? Então, nada mais justo que você pegar os pontos mais próximos aonde a função deixa de existir, certo? Por exemplo, consideramos a seguinte função. Olha que interessante, a gente tem 2x ao quadrado menos x, certo? Menos 1 sobre x menos 1. O domínio dessa função é todos os reais, exceto o valor de 1. Mas por quê, professor? Porque se eu colocar o valor de 1 aqui, aqui vai zerar, né? E a gente sabe que quando o denominador é zero, a gente não pode determinar muito sobre que função é essa. Então, fica claro aí que o nosso limite, a gente vai buscar valores próximos de 1, ou seja, próximo dessa fronteira aí que foi determinada. Então, estudaremos a função nos valores de x que ficam próximos de 1, mas que não atingem ele. Então, isso é importante de você falar. Professor, eu não entendi muito bem como é que eu não vou chegar perto dele. Eu vou pegar valores bem próximos de 1, tipo 0,99995. Então, ele é extremamente perto de 1, mas ele não é valor 1. Exemplo, do outro lado, a gente pode pegar 1,000002. Então, o valor também é extremamente próximo de 1, mas não é o próprio 1. Por quê? Porque nesse intervalo, esse valor de 1, a função não existe, certo? Então, para todo x pertencente ao domínio de f, a gente tem o quê? Que f de x é 2x mais 1. Professor, não entendi de onde veio esse 2x mais 1. Veio daqui, gente. Esse x menos 1 com esse x menos 1 vão cortar. E a gente vai sobrar aqui com 2x mais 1. Então, esse é o domínio da função, tá? Então, vamos construir uma tabela de valores de x aproximando-se de 1, certo? Pela esquerda e pela direita. Como é que eu aproximo pela esquerda, professor? Eu pego valores maiores que 1. Perdão, gente. Eu pego valores menores que 1, certo? Então, quando x são valores menores que 1. Exemplo, 0,9992. E pela direita, eu pego valores que são maiores que 1. Exemplo, 1,002, certo? E a partir disso, a gente vai pegar os correspondentes valores na imagem, ou seja, em f de x. Olha que interessante o que acontece. Percebe aqui que quanto mais eu aproximo a minha função de 1, minha função não, gente, meu x de 1, o f de x se aproxima de 3. Aqui a mesma coisa. Quanto mais eu aproximo aqui minha função de 1, tá? Eu aproximo minha função também em relação a 3. Então, se o x eu trago para próximo de 1, e o f de x vai dar próximo de 3. E do outro lado, ou seja, para valores menores que 1, acontece a mesma coisa. Então, a gente percebe que esses valores de 1 tendem a ter como resultado 3. Então, 3 seria o limite, tá?
da minha função. Então observe as tabelas. Observando elas, a gente pode verificar que à medida que x vai se aproximando de 1, os valores de f de x vão se aproximando de 3. Você percebe que a gente não fala exatamente 1 ou exatamente 3. Vai se aproximando. Lembrando que na função, se eu colocar 1, ela vai deixar de existir. Certo? Então por isso que a gente tem um conceito de limite. A noção de proximidade pode ficar mais precisa utilizando o valor absoluto. Então, de fato, a distância entre os dois pontos qualquer, ou seja, x e y, vai valer quanto? Vai valer justamente o mesmo. Mesmo eu trazendo para a esquerda ou trazendo pela direita. Eu colocando em módulo, eu vou ter que é o valor de 2. Porque 3 menos 1 é 2. 3 do f de x, que é a mesma coisa que meu y, menos 1, tá? Que é a função. Então, assim, a frase anterior escrita entre aspas pode ser o quê? Expressa por essa expressão aqui. Módulo de x menos 1 se aproxima de 0. Então, o módulo de f de x menos 6 também se aproxima de 0. Certo, gente? Isso é muito intuitivo aí. É só você perceber lá naquela tabela que quanto mais eu vou aproximando de 1, essa diferença vai dar 0. Até porque o menos 1 é 0. Então, se eu boto uma coisa muito próxima de 1, eu vou tirar de 1 também. Então, vai dar um valor bem próximo de 0. Então, para que f de x menos 3 seja pequeno, é necessário que x menos 1 também seja pequeno. Isso também é muito intuitivo. Então perceba, quanto mais eu aproximo a minha função, meu x, quanto mais eu aproximo ele de 1, mais próxima a minha função f de x está perto de 3. Então aí é uma proporcionalidade direta. Então quanto mais eu aumento o x, mais eu boto x perto de 1, mais a minha função fica próxima de 3. Então, professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu pego meu limite tendendo ao domínio, né, eu vou ter o que? A minha resposta a esse domínio, certo? A esse valor. Estão diretamente relacionados. Então, o número 3 é chamado de limite de f de x, quando x está próximo de 1. A gente também usa o termo de quando x está tendendo a 1, ou quando x tende a 1, certo? É a mesma... tem o mesmo significado aqui, falando agora de semântica de português, né? No exemplo, temos que f de x menos 3 é igual a 2 vezes x menos 1. Logo, a distância de f de x a 3 é igual a 2 vezes a distância de x. Isso foi um exemplo específico, tá, gente? Para essa função. Não quer dizer que esta regra vai se manter em todo tipo de função que a gente for estudar. Mas é bom a gente buscar essa relação. Ou seja, à medida que essa distância aqui for pequena, esta é 2 vezes maior. Tá? É claro que quando x se aproxima de 1, aproxima-se de 0. E, consequente, f de x também aproxima de 0. Mas aqui a gente está observando o quê? Quais se aproximam mais. No caso, o f de x menos 3, ele acaba ficando mais perto de 0 do que 2x menos 1. Mais ainda, poderemos tornar f de x tão perto de 3 quanto desejarmos, bastando para tal considerar x suficientemente próximo de 1. Então, para isso que existe essa relação aqui. Se eu tenho uma função, quero deixar ela próxima de 3, meu f de x, no caso, e não estou conseguindo, o que eu faço? Eu diminuo a diferença entre 1, que é o meu limite de domínio, e o meu x. Então, quanto mais eu aproximar, mais eu vou ter uma aproximação também na minha função f de x. Você percebe que aqui é o que? É diretamente proporcional. Por exemplo, se desejarmos que f de x menos 3 seja igual a 0.2, basta considerar o que? X menos 1 igual a 0.1. Pronto. Então, você percebe aqui que essa relação de proporcionalidade, ela sempre vai ocorrer. Então, se eu quisesse 0.3, aqui seria 0.15. Se eu quisesse 0.6, aqui seria 0.3. Certo? Agora, se a gente desejar que essa função seja menor ainda, ou seja de 0.02, basta considerar o meu x menos 1, 0.01. Certo? Então, isso é uma maneira, o que, gente? De controlar a minha função. E fazer com que? Fazer com que ela fique mais próxima possível do que a gente conseguir. Tá?
Então, de modo geral, considerando qualquer número real positivo epsilon, né, tão pequeno quanto se deseje, e definindo o número real θ, né, teremos que a distância de f de x a 3 é menor que a de epsilon. Então, desde que a distância de x a 1 seja menor também que delta. Então, ele está explicando aqui o seguinte. Ele está, na verdade, mostrando aqui matematicamente que essa proporcionalidade que existe, né? Ela pode vir a existir. Então, vamos para a definição de limite agora, conceituando matematicamente. Então, seja f uma função, certo? Em que a está presente nos reais, certo? E b pertence também aos reais, tais que para todo intervalo aberto de i, contendo b, a gente tem o seguinte. A gente tem essa seguinte expressão aí. O que isso quer dizer? Está dizendo que o valor de b, certo? O a, né, que é a minha resposta, menos esse valor de b incluso dentro desse intervalo aqui, isso aqui tem que dar o quê? Diferente de um conjunto vazio, tá? Então, o número real L é o limite de f de x quando x aproxima-se de b e quando para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, ou seja, esta diferença tanto da função quanto da variável x, ela tem que existir, tá? Se ela não existir, aí o limite fica pendente de existência, né? E aqui a gente tem a simbologia, tá? X tendendo a b de f de x, L é o que? É justamente a resposta a esse limite. Lembrando que se x tender para outro valor, sem ser, exemplo, se fosse o valor c, eu teria outro valor para limite, tá? Então, o que o limite depende? Ele depende da função e do ponto onde eu estou levando o limite, tá? Então, memorizem isso. Ele precisa da função e do ponto para onde eu estou levando, né? O ponto de x, da variável x, para onde eu estou levando essa função. A definição é equivalente a dizer o quê? Olha que interessante. Estou dizendo que vai ter um valor de b e um valor de L onde o limite existe. No entanto, vai existir um deltazinho no eixo x que é relacionado com epsilon, olha. Então, se eu desloco a minha função um pouco para cá, obrigatoriamente eu vou ter eu também vou ter uma modificação no valor do meu limite. E se eu tiver uma modificação também aqui, né, que é como se fosse um valor positivo, eu também vou ter esse deslocamento. O que isso prova? Prova a continuidade da função, né? Então, se eu mexo na minha variável b, o que eu acabei de explicar para vocês. Se eu mexo na minha variável b, eu vou ter outro valor de limite, tá? Então, vamos estudar esse limite aqui. Esse limite, ele tem as seguintes observações. Então, pela definição, temos o quê? Que dado um epsilon maior que zero, obtemos um delta maior que zero. Tal que, olha que interessante, esse x menos 4, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior que zero e menor que delta. Essa diferença aí de x menos 4. Então, eu tenho que pegar valores para x não exatamente igual a 4. Porque se eu pegar o valor de x igual a 4, eu vou zerar isto aqui e eu não vou obedecer essa regra. Zero tem que ser, esse x menos 4 tem que ser maior que zero. No entanto, ele tem que ser suficientemente pequeno. Ser o quê? Menor que delta. Tá bom, gente? Porém, o x ao quadrado menos 16, gente, ele tem que ser também menor que um epsilon, tá? Mas de onde é que vem esse x ao quadrado menos 16, professor? É só eu passar o 16 aqui para o outro lado, tá? Ele vem subtraindo. Então, se o módulo de x ao quadrado menos 16, eu fatorar ele, fica em quê? Fica em x menos 4 vezes x mais 4. Então, a gente deseja o quê? Que esse produto tem que ficar menor que epsilon para um x o quê? Suficientemente próximo de 4. Olha que interessante. Eu não vou buscar o x igual a 4, senão eu não vou obedecer o critério. Eu vou ter um epsilon maior que zero. Se eu vou substituir, né, por 4, eu vou ter um epsilon igual a zero e um delta também. Isso não pode ocorrer, tá, gente? Você tem que ir para valores próximos de 4. Você não pode pegar o valor 4 instantaneamente, senão não vai dar certo, tá?
Então, intuitivamente, se x está próximo de 4, x mais 4 estará o quê? Próximo de 8, porque eu vou estar somando, né? E x menos 4 vai ficar o quê? Próximo de 0. Então, esse produto aqui, ó, vai estar o quê? Muito próximo de 0. Isso é muito lógico. Por quê? Porque tem uma multiplicação aqui. Então, aqui x mais 4 vai ser um 8, mas aqui x menos 4 pode ser um 0,0005. Multiplicando ele por 8 vai dar um valor muito pequeno. Então, estamos, pois, em condição de tomar um x ao quadrado menos 16, o quê? Menor que y. Desde que x fique suficientemente próximo de 4, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É limitar esse x mais 4. Professor, como é que eu posso limitar esse x mais 4? Aí, gente, tem N maneiras de você fazer, tá? Você pode colocar valores bem o correto é você colocar valores bem próximos. Mas lembrando que, por você pôr valores bem próximos, você pode pôr também o quê? Consequentemente, você pode pôr infinitos valores, tá? Então, vamos ter agora um conceito de unicidade de limite. Então, se o limite de x tendendo a b, certo? De f de x é igual a L1, e se o limite de x tendendo a b de f de x é igual a L2, L1 e L2 pertencendo aos reais, então L1 obrigatoriamente tem que ser igual a L2. Então, em outras palavras, se o limite existe, é um número real e ele tem que ser único, tá? O limite é único. Prestem muita atenção nesse detalhe. Agora vamos para a primeira teoria de limite aí, primeira propriedade que a gente tem. Quando a gente tem essa seguinte questão aí de limite de m de x mais b, quando o x tende a c, basta substituir o x pelo c. Aí teremos mc mais b. Muito simples, né, gente? Então, vamos fazer um exemplo. Então, seja f de x igual a 8x mais 3, eu quero o limite de x tendendo a 4 de 8x mais 3. Basta fazer o que, pessoal? Multiplique 8 vezes 4, certo? Mais 3 igual a 35. Então, essa é a primeira regra do limite, tá? Memorizem aí a nossa primeira propriedade. Se x tende a A, certo? E f de x, né? Se limite de x tendendo a A de f de x e limite de x tendendo a A de g de x existem, então, para todo alfa e beta pertencente aos reais, o que? Eu também vou colocar uma constante aqui, ó. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a propriedade distributiva da soma, tá? Então, se eu tenho essa soma desses limites aqui, eu posso pôr um limite aqui, um limite aqui. É como se eu fizesse chuveirinho de limite, tá? Esse limite vezes esse e esse limite vezes esse aqui. Olha a outra propriedade. Aqui é a propriedade da multiplicação. Nessa propriedade da multiplicação, eu posso o quê? Eu posso justamente também substituir, tá? Botar limite na frente da função de f de x e limite também na frente da função de g de x. Outra propriedade, a propriedade da divisão. Essa propriedade é muito importante. Olha esse detalhe. Limite de a de x tendendo a de g de x tem que ser o quê? Diferente de zero. Gente, eu não posso ter um zero no denominador. Exceto em caso que a gente vai ver lá no futuro, tá? Mas eu não posso ter essa determinação. A gente tem agora o da raiz também. Esse da, perdão, gente, da potência. Esse da potência também serve para o da raiz. Então, se eu tenho um limite de f de x tendendo a n, eu posso pôr esse limite dentro da minha potência, tá? Ocorre aí de maneira tranquila. E agora a gente tem também o da raiz, tá? Então, a gente tem limite de x tendendo a zero. E raiz, né, de n de f de x, a gente pode jogar dentro esse limite, tá? Também análogo ao que foi dito anterior aí da relação às potências. E a gente também tem com o logaritmo nepariano. A gente pode jogar o logaritmo nepariano para fora e trazer o limite aí para dentro do logaritmo. Se limite de h de x tendendo a A é igual ao limite de g de x tendendo a A, que é igual a L, e existe um delta maior que zero, olha que interessante, você percebe que o f de x ele é maior que h de x, no entanto ele é menor que g de x, ou seja, ele está no meio de h e de g.
ele obrigatoriamente também vai ter um limite de valor igual. Isso é muito interessante, porque é como se eu pegasse uma metade da função, se ela tem um limite, esse limite é permanecente aí em toda extensão dessa função. Então ele está explicando isso para você, tá? Agora vamos para uma função polinomial, tá? Olha que interessante. A função polinomial, gente, desculpa, é a mesma coisa que a gente disse na substituição anterior. Eu quero o limite de x à quinta mais x à quarta mais 2x à terceira mais x ao quadrado mais 3x mais 1 quando x tende a 1. É só você substituir. Aonde tiver x, tá? Você vai por 1. E aí você vai ter o quê? 1 à quinta mais 1 à quarta mais 2 vezes 1 à terceira mais 2 mais 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 1. Então aqui vai ficar 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9, perdão, gente. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, tá, gente? 5. 5 mais 3, 8. E 8 mais 1, 9. Certo? Agora é que vai entrar um pouco de complicação. Por quê? Porque isso é quando a gente tem funções que não são racionais, ou seja, que não há uma fração envolvendo nisso. Quando a gente tem um q de x aqui embaixo, a gente vai criar indeterminações que a gente vai ver mais pra frente, que elas têm que ser sanadas, certo? Então, se a gente tem um f de x e p de x sobre q de x, então eu tenho uma fração. Essa fração a gente chama de função racional, certo? Como é que é a resolução dela? Também é substituindo. No lugar de x, você vai pôr um a aqui, né? Nesse exemplo. No lugar de x, você vai pôr um a. No entanto, você tem que ver caso a caso aí. Olha esse exemplo interessante. X, limite de x à terceira, certo? De x menos 5 sobre x à terceira menos 7. Como o limite de x à terceira menos 7, de x tendendo a 3, certo? É igual a 20. 20 é o quê? 20 é diferente de 0, né? Então a gente pode aplicar aquela proposição lá que a gente colocou anteriormente. Se essa proposição aqui desse 0, eu teria que fazer artifícios para tirar essa indeterminação. Isso a gente vai ver aí já nos próximos slides. Basta a gente substituir. Eu aplico a propriedade do limite, tá? Que é a propriedade 3 lá do slide das propriedades de limite. E eu acho o valor de menos 1 sobre 10, tá? Agora, gente, olha esse exemplo. X ao quadrado menos 1 e x menos 1. Como o limite, tá? Eu tenho o valor de 1 aqui embaixo, né? Então, se eu substituir 1 menos 1 dá 0. E se eu substituir aqui em cima, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. 1 menos 1 também dá 0. Então, aqui vai dar o que, gente? Vai dar uma indeterminação chamada indeterminação 0 sobre 0. Essa indeterminação 0 sobre 0, eu não posso afirmar nada, absolutamente nada sobre a minha função. Então, o que eu tenho que fazer? A minha missão é eliminar essa indeterminação. Então, é aí que está o problema. Quando eu tenho um problema 0 sobre 0, eu tenho que tirar essa indeterminação, né? E como é que eu tiro? Eu tenho que tirar o conjunto ou o produto notável que causa essa indeterminação. E de cara a gente consegue perceber que é o produto notável x menos 1. Tá? Então vamos fazer. Olha aí, vamos fatorar. A gente fatora o termo de cima, que claramente é o que, gente? Diferença de 2 quadrados, né? Então fica x menos 1 vezes x mais 1. Isso dividido por x menos 1. Eu vou cortar esses dois termos aqui, tá? E eu vou ter o que? X mais 1, pessoal. Beleza? Então, professor, o senhor está falando que eu tenho que me livrar dessa determinação. Qual é o momento que eu sei que eu vou ter que me livrar dela? Duas coisas que você tem que estudar muito nessa disciplina: divisão de polinômio e fatoração de polinômio. É interessantíssimo que você faça isso. Então, esses termos que a gente tem que cancelar, geralmente eles vêm no denominador. Ele vem isolado aqui no denominador. Você percebe que o x menos 1 ele está prontinho, esperando que você ataque ele. Aqui em cima não. Aqui em cima o x menos 1 não apareceu. Mas eu posso o quê? Eu posso provocar esse x menos 1. Aqui você tem que saber de produto notável e fatoração, tá?
Logo, certo? Para todo x diferente de 1, a gente tem um limite de 2. Então, o que isso quer dizer, professor? Que 2 é o valor limite da minha função para que ela exista. Tá bom, pessoal? Esse é o conceito que a gente tem hoje para dar para vocês. Espero que tenham gostado da aula. E vamos resolver exercícios aí para a gente fixar mais na cabeça. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima.